Nesse vídeo eu vou te explicar o que é educação positiva e como ou por onde você pode estudar sobre o assunto. Oi, se você não me conhece, eu sou a Rafa Maranhão, tenho 2 filhas e aqui no meu canal eu trago bastante vídeos sobre maternidade e o meu dia a dia. E principalmente também sobre educação positiva, porque educar com respeito é construir um amanhã melhor. Então seja muito bem-vindo ao meu canal, você já pode se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho pra não perder os outros vídeos. E claro que vocês também podem me seguir nas outras redes sociais, o link tá aqui embaixo. Mas vamos lá, a gente vive em uma sociedade onde vem sendo passado de geração pra geração uma educação infantil à base do achismo. Vou recapitular aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho sobre a educação infantil e como isso afeta de fato a nossa sociedade. Porque a base da nossa sociedade são as crianças, então a forma em que eles são tratados, são educados, são respeitados, o ambiente em que eles vivem vão resultar num adulto que eles vão se tornar. Então eu ainda sonho com um mundo onde as crianças vão ser a prioridade, o que infelizmente a gente vive o contrário disso. Mas vamos lá. Por volta mais ou menos do século XIX, lá por 1800, existia a pedagogia nebulosa. E ela era a educação infantil baseada na igreja, baseada na religião. A sociedade era extremamente influenciada pela religião, assim como a educação infantil. Então, as crianças eram vistas como demoníacas quando elas estavam fazendo birras ou algo que hoje a gente entende que é completamente normal e muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas quando as crianças tinham esses comportamentos assim mais desafiadores, sabe? Se jogava no chão, batia, empurrava, mordia. O que hoje a gente já entende com estudos e comprovações, seguindo a ciência, que é completamente normal e faz parte do desenvolvimento, naquela época as crianças eram vistas como realmente demoníacas, como se algo tivesse dentro realmente do corpo delas e que o principal papel dos pais era levar essa criança para o caminho do bem. Então essas crianças eram tratadas de forma absurdamente horríveis. Um exemplo, as crianças quando tinham essas atitudes eram expostas a extremas temperaturas, ou seja, muito frio, porque eles acreditavam que assim iria tirar o mal do corpo delas, que era a birra. Tudo bom? Ai, gente, como é bom a gente evoluir, né? Mas enfim, as crianças sempre tiveram essa visão como as maldosinhas que querem manipular os pais, que estão fazendo isso por pirraça. Hoje em dia já não tem esse olhar para as birras, né, como algo demoníaco, mas ainda assim é visto como um mau comportamento, como um comportamento que quer desafiar os pais, que quer manipular os pais para ter o que ela quer. E graças aos estudos e à ciência, a gente entende que não tem nada a ver com isso, que é um comportamento completamente natural e normal para a criança, mas é muito bom a gente saber que o mundo está evoluindo e a gente tem que começar a olhar para as crianças e para a educação infantil com esses novos olhos que estão surgindo, que são os estudos, as comprovações e a educação positiva. Na educação positiva, diferente da educação tradicional, a gente vê criança como criança. Então ela tem alguns princípios básicos, né, que é enxergar a criança como ela é, enxergar o desenvolvimento da criança. Isso é tão importante porque quando a gente entende o porquê que os nossos filhos estão tendo certos comportamentos, como por exemplo a birra e tudo mais, comportamentos que são mais difíceis da gente lidar, porque a gente não foi ensinado, né, desde criança a lidar com crianças, a respeitar as crianças. Então, quando a gente começa a estudar sobre educação positiva, a gente tem que fazer uma troca muito manual, porque a gente não aprendeu sobre isso. Então a gente tá falando uma língua que a gente não conhece. Então a gente tem que ir forçando o nosso cérebro a pensar diferente. Então a educação positiva, ela é uma abordagem, né? Ela é uma mudança de comportamento dos pais, dos adultos e não das crianças. Porque é a partir de nós que vamos conseguir fazer a diferença dentro da nossa casa e preza pelo bom desenvolvimento emocional da criança e social. Incentivando assim então a autonomia, a autoestima, o alto valor, a capacidade e por aí vai. A gente preza que o nosso filho prospere, a gente preza que o nosso filho se desenvolva de forma saudável. Viralizou algum tempo atrás, né, uns vídeos onde as pessoas falavam, aplicando a educação positiva com meu namorado, aplicando a educação positiva com os meus pais. Elas davam opções de escolhas, né, para aquelas pessoas. Mas o que a gente tem que entender é, a educação positiva não se resume somente a isso. Isso é uma gotinha no mar que é a educação positiva. Ela vai muito além das ferramentas que a gente conhece, das ferramentas que a gente pode aprender sobre, mas que são muito importantes, porque no começo, como eu falei, é uma mudança muito manual que a gente tem que fazer. Então essas ferramentas ajudam muito a gente no começo, porque assim a gente tem um norte, a gente sabe como agir em determinadas situações. Peraí, gente, deixa eu só tomar um golinho do meu café aqui. Mas a base da educação positiva é a conexão com a criança. É a gente ter a melhor relação possível com os nossos filhos. É claro, gente, nunca vai existir uma educação 100% sem traumas. Isso é impossível, a gente carrega uma história, a gente carrega traumas, mas o nosso papel é tentar reduzir os danos. É tentar quebrar esse ciclo de violência que vem sendo passado de geração por geração. E a educação positiva preza por isso. Preza por uma boa conexão com a minha filha, eu poder me conectar com ela, a gente poder criar um laço de confiança, um laço
laço de respeito. Porque nós pais somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Então eles vão aprender sobre valores, princípios, da forma em que ele vive dentro da casa dele, da forma em que é a relação com os pais, a forma em que é o ambiente familiar. E nós da educação positiva prezamos por um ambiente saudável, dando aquilo que a gente consegue e pode dar de melhor. Então a educação positiva, ela vem primeiro de tudo com embasamento. Tudo que eu falar aqui pra vocês, que eu compartilhar com vocês, tem fontes, tem estudos. Eu não tô tirando da minha cabeça, assim como é a educação tradicional, por exemplo, onde eles acreditam que educar uma criança é pela dor, é pelo castigo, é pela punição, e é muito pelo contrário, e a ciência já comprova isso. Todo mundo aprende muito melhor pelo amor e não pela dor, pelo respeito, pela empatia, pelo cuidado, pelo acolhimento. Então a gente preza para que as nossas crianças se desenvolvam de forma saudável, e isso depende somente dos adultos. Com inteligência emocional, sabendo o seu valor, sabendo o seu lugar, tendo uma voz ativa, tendo um laço de confiança com os pais, e que o respeito seja uma via de mão dupla, porque a criança aprende a respeitar os pais sendo respeitado. Se ela vive um ambiente onde existe medo, onde existe aflição, onde existe terror psicológico naquela criança, gritaria, castigos e por aí vai, ela não aprende a respeitar os pais, ela aprende a ter medo dos pais. E assim, gente, quando a gente educa com respeito, com empatia, isso muda relações. Então tudo depende do adulto. Vocês podem estudar sobre a educação positiva através de livros, através de cursos. Existem muitas pessoas que trazem esses cursos aqui na internet, onde elas têm formação em educadora parental. Aliás, eu estou me formando em educadora parental. Então eu espero trazer muitas coisas legais aqui pra vocês. Mas vão atrás de conhecimento, gente. Busquem aqui no YouTube por artigos, por livros, por cursos, enfim. O que vocês acharem melhor pra vocês. E claro, siga pessoas que falem sobre esse assunto. Porque quanto mais fresco tá a educação positiva na nossa cabeça, mais automático ela se torna no nosso dia a dia. Se você se interessa pelo assunto, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like e comenta o que você achou do vídeo. Ah, e não se esquece de me seguir nas outras redes sociais também, que o link tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!